pneumotórax de Manuel Bandeira, febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. O poema de Manuel Bandeira expressa o adoecimento do poeta e a iminência da morte que permeavam as experiências do autor. Diagnosticado com tuberculose aos 18 anos, a doença, na época, significava a abreviação quase que imediata da vida. Por isso, Bandeira vivia sempre como se estivesse em franca despedida, contrabalanceando o peso da doença que o assombrava com a poesia que o acalentava. No texto, a fala do médico é fria e irônica. O tango argentino é a melhor das alternativas para um paciente sem cura. No entanto, é papel do médico compreender e proporcionar o mais empático tratamento aos pacientes cujas enfermidades são incuráveis. Dessa forma, a comunicação nesses contextos deve passar pelo acolhimento, pela paciência do profissional de saúde, que atua no sentido de preservar a identidade, o bem-estar, a resignação e a esperança do paciente. O discurso do médico nas situações de cuidados paliativos carrega tamanha expressividade capaz de imprimir no paciente sentimentos com diversas nuances. Assim, essa responsabilidade requer, sobretudo, a especialização do profissional em reconhecer o momento de fragilidade em efeito. A ressignificação estimula o paciente a valorizar o momento presente e recordar com carinho e satisfação as vivências passadas diante do término de sua trajetória. Além disso, a comunicação médico-paciente deve proporcionar a reafirmação do valor das ações do indivíduo nos cenários de cuidados paliativos, sempre mencionando que a morte não é sinônimo de interrupção absoluta, mas sim uma etapa inevitável, compreendida dentro da existência humana. Essa transição passa a ser permeada pelo respeito e acolhimento. Esse diálogo mais humanizado também objetiva o fortalecimento de um vínculo com o paciente em estado terminal ou de progressão de doença crônica. Tal conexão advém da capacidade do médico de detectar as demandas, bem como os valores e os hábitos do enfermo. Assim, é a confiabilidade estabelecida mediante a boa comunicação que facilita que o paciente verbalize mais, se permita ser cuidado e, principalmente, se sinta preservado e valorizado como sujeito, mesmo diante das adversidades de saúde. Dentre as subjetividades do paciente, cabe utilizar a espiritualidade como um elemento potencializador da preservação emocional e dos laços em ambientes paliativos. A ideia de introduzir aspectos religiosos no cotidiano de pessoas sem perspectiva de cura é singular para o enfrentamento de perdas, de novas incapacidades e da própria morte que faz parte das experiências do paciente e assume, desse modo, o papel de alívio da dor e de assegurar maior qualidade e conforto diante da doença.
Há silêncios que são vazios, mas há silêncios que acolhem. No cuidado de quem está fora de possibilidades terapêuticas de cura, o silêncio não é uma ausência, é presença. É o espaço onde o paciente encontra segurança para sentir, para nomear a própria dor, ou simplesmente para existir sem a obrigação de ser forte. O silêncio do médico, quando atento, quando pleno, diz ao paciente: eu estou aqui, eu não fujo da sua dor. É nesse intervalo entre o que pode ser dito e o que não precisa ser dito que nasce uma forma de cuidado que não se aprende nos livros, mas no encontro genuíno entre duas vulnerabilidades, a do médico e a do paciente. O silêncio cria abrigo e às vezes é o único lugar possível para descansar. Quando a cura não é mais uma meta, as palavras ganham um peso que antes não tinham. Cada frase pode abrir caminhos ou fechar portas, pode orientar ou confundir, pode ferir ou amparar. Por isso, a comunicação nesse contexto não tem apenas função informativa, ela se torna terapêutica. A escolha das palavras exige generosidade, exige consciência do momento e da biografia do paciente. Exige perceber que, naquele instante, a vida dele está sendo reorganizada ao redor de uma nova verdade. E, sobretudo, exige compreender que a palavra do médico tem força. Ela pode restituir dignidade quando tudo parece ruir. Não se trata de dar falsas esperanças, mas de oferecer uma esperança possível, a de ser cuidado até o fim, sem solidão, sem abandono, sem dor desnecessária. Um médico que escuta sem interromper, que explica sem pressa, que respeita o tempo do paciente, mesmo quando o tempo clínico parece curto. Esse vínculo dá ao paciente algo precioso, a sensação de continuar sendo alguém, não apenas alguém doente. A confiança que se constrói nesse encontro é o alicerce para atravessar medos, lutos, antecipatórios, dúvidas e fragilidades. E, com o tempo, o paciente passa a se abrir. Fala de sonhos que não serão vividos, de medos que nunca confessou, de memórias que deseja guardar. O vínculo transforma o cuidado e transforma o final da vida em um território onde a humanidade permanece intacta. Quando o tratamento curativo deixa de ser possível, muitos acreditam que não há mais o que fazer. Mas, na verdade, é justamente aí que o cuidado se torna mais necessário e mais profundo. O foco muda, sai a batalha contra a doença e entra a preservação da pessoa. Aliviar a dor, controlar sintomas, respeitar escolhas, preservar a autonomia. Tudo isso compõe um cuidado que devolve ao paciente algo que a doença tenta tirar, o controle sobre a própria vida. Cada gesto da equipe, ajustar a posição do leito, explicar uma medicação, perguntar sobre o conforto, cada gesto reafirma para o paciente que ele importa, que seu corpo ainda é um lugar digno, que sua história ainda merece ser cuidada. O cuidado não é o fim. O cuidado é o começo de outra forma de estar vivo. Mesmo quando a morte se aproxima, a vida continua a acontecer. Há memórias sendo revisitadas, músicas que ainda emocionam, pessoas que seguem amando. Reescrever o final da história não significa negá-lo, significa torná-lo humano. Cada paciente tem um último desejo, um gesto pendente, uma palavra que ainda precisa ser dita, e o papel da equipe é permitir que isso se realize. Não há heroísmo nessa fase, há delicadeza. E a delicadeza tem força, ela devolve ao paciente o direito de fechar a própria narrativa com um significado, não apenas com sofrimento. Assim como em Bandeira, talvez não seja mais possível tentar o pneumotórax, mas sempre haverá um tango argentino, uma forma de transformar o fim em algo que ainda guarda beleza. Cuidar de alguém que está morrendo é, antes de tudo, um ato de humanidade. Exige coragem para permanecer, sensibilidade para escutar, humildade para reconhecer limites, mas exige principalmente presença. A comunicação no fim da vida é uma ponte entre o medo e a coragem, entre a dor e o alívio, entre o fim e tudo aquilo que o precedeu. É nesse espaço frágil, profundo, real, que a medicina revela sua face mais bonita. Não a face que cura,
mas a que acompanha, a que não promete eternidade, mas garante companhia. Cuidar do fim também é cuidar da vida, e é isso que permanece.